Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje com a participação especial do meu marido, o Sefi. Shalom, pessoal! E como vocês sabem, a nossa família está crescendo, provavelmente já nos próximos dias. Então a gente decidiu fazer um episódio especial familiar. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Eu e o Sefi, a gente decidiu redescobrir a história das nossas famílias e para isso a gente tem aqui os kits de DNA do MyHeritage e a gente vai agora juntos fazer. Vamos ver o que tem dentro da caixinha. Tem aqui as explicações de como tudo isso funciona. O envelope que a gente vai mandar pelo correio depois para o laboratório e aqui dentro o kit em si. Eu tô um pouco emocionada com o que tá acontecendo, mas eu tô aqui com o meu kit. Vamos pegar o nosso cotonete gigante, cada um com o seu. E a gente passa dentro da bochecha, então. Tem que ter concentração. E agora isso aqui tem que ir pro laboratório pra gente receber os nossos resultados. Sim. O Scott tava bem curioso o que tá acontecendo, então ele subiu aqui pra ficar um pouco com a gente, não reparem. Mas eu queria mostrar pra vocês que eu tenho um terceiro kit, que esse kit vai ser um presente pro meu pai, porque a gente tá programando uma surpresa pra ele. A gente, depois de fazer os testes de DNA, a gente também vai fazer a nossa árvore genealógica, já que as nossas famílias estão se juntando e a família está crescendo, a gente quer montar uma árvore e conhecer a nossa história o quanto mais possível. Então, realmente, esse kit aqui vai pro meu pai. E agora, os nossos testes já estão aqui dentro, a gente vai mandar eles pro laboratório e quando a gente receber os resultados, provavelmente a família já vai ter crescido, então a gente se vê daqui um pouquinho com os resultados do teste e também com um novo membro da família. Shalom e bem-vindos de volta. Passaram algumas semanas e como vocês podem ver, o Yair, o nosso Jairzinho, já chegou. Oi, bebê. E também chegaram os resultados do nosso teste de DNA. Então, vamos começar a olhar os resultados. Vamos começar com o meu. Eu tô aqui com o meu laptop. A gente vai gravar também a tela para vocês verem o que eu tô vendo. Então, vamos lá. Eu tô um pouco nervosa. Vamos lá. Let's go, vamos lá. Aline, você é... quase 81% Ashkenazi Jew, essa eu esperava. 11% do leste europeu, ok, faz sentido, mas eu não sabia. 5% italiana, tenho a menor ideia de onde a Itália saiu. 2% Oriente Médio, faz sentido, a nossa família veio aqui originalmente e se mudou para a Europa depois. Eu acho que o que mais me surpreendeu aqui foi a Itália, que eu realmente não sabia que eu tinha alguma coisa italiana. Agora vocês estão me conhecendo mais a fundo, até o meu DNA vocês estão vendo. Mas vamos aqui abrir e olhar um pouco mais. Então aqui eles estão detalhando Ashkenazi Jew, judia Ashkenazita, que eu sabia que minha família era. Então aqui eles estão detalhando exatamente de onde eles são. Leste europeu, Itália, que é a surpresa do dia, Oriente Médio, e aqui tá escrito Brasil. Como eles sabem que eu sou do Brasil? Pessoal, eu fiz o teste de Israel, eles não sabem nada sobre mim, eles sabem que eu enviei o meu DNA desde Israel, eles estão dizendo aqui Brasil. Vamos clicar para ver o que mais eles sabem. E eles sabem que a minha família imigrou para o Brasil entre 1900 e 1950, que é completamente certo, quer dizer... Vamos botar aqui play para ver o que aparece. Então eles estão mostrando aqui a migração da família. Uau, ao longo do tempo para onde a família foi se mudando. E não só isso, se tu olhar aqui, olha, vê o ponto mais forte, não é só o Brasil, é o sul do Brasil.
Pra quem não sabe, eu sou gaúcha de Porto Alegre, mas minha família também, minha avó é de Curitiba. E aqui, entre 1950 e 2000, sul do Brasil, e é exatamente isso. Você tá tão chocado que nem eu? כן. Não, olha, é impressionante. E eu tô muito curiosa também dos teus resultados. Você também vai dar 80% que nem eu. E a última coisa que aparece aqui também são os meus parentes. Já que eu fiz o teste de DNA, eles mostram também outras pessoas que fizeram o teste e que são meus parentes. E tem mais de 30 parentes. Claro, meu pai deve estar aqui na lista, ele também fez o teste. Mas eu não sei quem são essas pessoas. Depois eu vou dar uma olhada e quem sabe a gente vai descobrir família nova. Aumentar a família, que legal. Mas vamos agora pegar e abrir o teu teste genético. Ok. Preparado? Vamos lá. Vamos lá. Sef, você é... 100%. O pessoal tá escrito aqui em hebraico, 100% judeu ashkenazi. Eu não acredito. Eu nunca ouvi falar de alguém que tem 100% de alguma coisa. 100%. 100%. Ele nem mostra o resto do mapa do mundo. Sou leste europeu. Uau. זה הביטחון הכי גבוה, הם הכי בטוחים שאני מגיע מהאזור הזה, וזה באמת האזור של גרמניה ומזרח פולין. אוקיי, יש פה 17,847 התאמות DNA, זו קבוצה מאוד צפופה. Tua família toda aqui são 17 mil pessoas que têm parentesco com ele, que fizeram teste. Eu achei 30 muito. Tu tem 17 mil pessoas. A gente vai passar depois horas olhando aqui. E, quer dizer, tu tem uma família inteira que tu não sabia que existia. Eu tô muito impressionada. אז בעצם מתוך ה-17,000 האלה, 0 הם מהמשפחה המאוד מאוד קרובה. יש פה 1,700 במשפחה המורחבת. Quer dizer, 1.700 primos. ו-16,000 שהם יותר רחוקים. ואז כאן הם רואים איפה הם גרים, שהרוב גרים בארצות הברית. Tu tem mais família nos Estados Unidos do que em Israel, pelo menos que fizeram teste? כן. יותר מגרמניה ובישראל. Bom, a gente já agora sabe o que o Yair é também. E eu comecei a montar aqui também a minha árvore genealógica. E uma coisa legal dessa empresa, do MyHeritage, é que eles são uma empresa israelense. Então eles têm um banco de dados muito grande de pessoas de Israel e de judeus do mundo todo que se testaram. Então, um exemplo, ele achou 17 mil pessoas. E eu aqui comecei a montar a minha árvore genealógica. Eles já acharam aqui 229 pessoas que fazem parte da minha árvore genealógica. ואת רק הוספת את ההורים שלך, את סבא וסבתא שלך? Sim, eu acrescentei aqui, tá, o Sef e a Aline, eu ainda não botei o Yair, eu tenho que botar ele aqui. Meu pai, minha mãe, meus avós, e ele começou a montar a árvore e achar pessoas que são ligadas. Já tem 229 pessoas na minha árvore genealógica e 5 gerações. O teste de DNA, na realidade, é o primeiro passo para começar a redescobrir a história da família. E eu tenho uma questão muito sentimental com isso também, porque, na realidade, tentaram apagar a história das nossas famílias, tanto a tua como a minha. Quer dizer, as nossas famílias originalmente eram judeus da Europa, que vieram do Oriente Médio há muito tempo atrás para a Europa e passaram séculos vivendo na Europa, até que o nazismo sobe no poder e eles tentam literalmente apagar e exterminar as nossas famílias, não só fisicamente matar eles também, mas apagar a história. Eles destroem registros, eles fazem de tudo para apagar. E a gente poder estar aqui e redescobrir a história da nossa família e dar nomes para essas pessoas, que parte inclusive faleceram no Holocausto, parte da família do meu avô faleceu no Holocausto, e tá aqui dando vida de volta a eles, trazendo a história deles e compartilhando aqui com milhares de pessoas e mantendo essa história viva também para as próximas gerações. Realmente, eu acho muito bonito e importante. Na realidade, também a tua família. Tu quer contar um pouco da história? כן, נכון. המשפחה שלי, מצד אבא שלי, הם עזבו את גרמניה ממש ברגע האחרון. סבא שלי היה רב בגרמניה. הוא היה שם רב של קהילה, והוא ביקר את האסירים בבתי הכלא, בגלל שהם מכניסים הרבה מאוד יהודים לכלא כי רדפו אותם שם.
ובאחד הפעמים שהוא ביקר בבית הכלא, הסוהר שם, זה היה סוהר שהוא היה נוצרי והיה לו איזושהי סימפתיה ליהודים, והוא אמר לו משפט מהתנ"ך. הוא אמר לו, חוזה לך ברח. סבא שלי הבין שזה המסר שחייבים לצאת מגרמניה, אפשר להישאר שם יותר. וכשהוא חזר הביתה, הוא מצא שהבית שלו כבר אטום ונעול. הכל היה סגור בפנים, ויש שלט על הדלת שאומר שהוא בעצם מגורש מגרמניה. ככה בעצם הם התחילו את המסע שלהם, משם עד לכאן, עד לארץ ישראל. Seu avô tem muita sorte de ter saído a tempo da Alemanha e conseguido chegar aqui em Israel. Dos 6 milhões de pessoas que foram assassinadas no Holocausto, 2 milhões a gente não sabe até hoje os nomes. Quer dizer, realmente a memória deles foi apagada e a gente tem um projeto muito grande de trazer essas pessoas de volta à história. Eu acho importante a gente redescobrir as nossas raízes. A gente conhece parte da nossa família e da nossa história, agora a gente está descobrindo mais ainda. Mas uma das coisas que também me fez pensar bastante sobre a história da minha família foram os comentários de vocês. A gente fez aqui no canal um vídeo que fala da genealogia judaica do Brasil e muitas pessoas colocaram nos comentários que começaram a redescobrir a história das suas famílias, que não sabiam que eram de origem judaica. Para quem não sabe, por volta de 1500, em Portugal e na Espanha, começam perseguições às famílias judaicas que viviam, se chamam os judeus sefaraditas, foram muito perseguidos, e eles tiveram a opção de ou se converter, ou fugir, ou serem mortos. Então, parte deles fugiram e foram depois para a Turquia, Marrocos, para outros países, mas muitos decidiram não deixar o seu país, não era fácil emigrar e sair naquela época, então muita gente acabou se convertendo forçadamente por volta de 1500, parte mantiveram as tradições judaicas em segredo dentro de casa, mesmo arriscando, na realidade, serem mortos, e muitos foram mortos na fogueira e queimados por causa disso, e muitos também, quando viram a oportunidade de fugir de Portugal e da Espanha, fugiram para onde? Para o Brasil. Boa parte do pessoal que colonizou o Brasil são esses judeus sefaraditas que foram convertidos, a gente chama eles de Anusim, de marranos, cristãos novos, mas com o passar de tantos séculos, muita gente esqueceu as suas origens, então tem muita gente no Brasil, literalmente milhões de pessoas que têm origem judaica, que têm origem desses mesmos judeus sefaraditas e agora nos últimos anos estão descobrindo a sua família, então também o teste genético é uma das maneiras de descobrir. A gente sabe, às vezes, pelos sobrenomes como Pereira, Parreira, Leão, Pinto, Oliveira, sobrenomes seguidamente que são de plantas e de árvores, também por tradições de família. Eu vou deixar também aqui no final, depois do vídeo, linkado vídeos para vocês também verem mais sobre isso, sobre essas tradições. E por isso tem 2 maneiras de a gente descobrir a origem das nossas famílias. A primeira é através do teste de DNA, como a gente está fazendo hoje, e a segunda é através da nossa árvore genealógica, buscando a origem da família, o que a gente também está começando a montar agora. E eu acho muito emocionante que através da tecnologia a gente possa redescobrir a nossa história. É uma junção do passado com uma coisa super moderna e o futuro. Eu acho realmente muito legal. E se vocês também querem descobrir a história da família de vocês, cliquem no link aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário para vocês encomendarem o kit do MyHeritage. E para todos aqueles que comprarem o kit agora e colocarem o código Aline, vocês vão receber o kit gratuitamente na casa de vocês e só pagar pelo envio para o laboratório. Então não deixem de buscar a história da família de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que também tenha gostado. E aí, bebê lindo. E a gente se vê na próxima, pessoal. Tchau, tchau. Bye.